Olá, turma do sexto ano. Estaremos de volta para dar continuidade à nossa aula de educação física. Hoje nós vamos estar falando sobre o questionário, tá, de revisão para as provas de vocês. A primeira questão, pessoal, do questionário de vocês é essa: por que os canais semicirculares informam sobre nossa posição do corpo? Se uma pessoa gira seu corpo, o líquido dos canais semicirculares também se movimentam, e isso diminuirá a pressão sobre as células sensoriais. Quando a pessoa para de girar, o líquido dos canais semicirculares continua a se movimentar em razão da inércia. Aí o que é que acontece? O cérebro o cérebro envia mensagens para os canais semicirculares dizendo a posição que a pessoa está. Porque no momento que a pessoa parou de girar, mas os canais semicirculares têm um líquido que ele continua girando. A pessoa está parada, mas o líquido está se movimentando dentro. E a pessoa não sabe qual é a posição que está. Então, o cérebro faz esse trabalho. Ele manda a mensagem, para os canais semicirculares, indicando a posição. Então, quem é responsável, da pessoa estar se rodando e quando para, quem é o responsável? Quando a gente diz quais são os órgãos que nos informam sobre a nossa posição. Quais são os órgãos? Letra A, canais semicirculares. Letra B, tímpano. Letra C, ventíbulo. Letra D, labirinto. Pela explicação, qual é a resposta? A resposta correta, qual é? Canais semicirculares. Certo? A segunda questão: qual a doença que interfere em nosso equilíbrio? Qual a doença que interfere em nosso equilíbrio? Letra A, coracol. Letra B, estereofônico. Letra C, labirinto. Letra D, cóclea. E letra E, labirintite. Qual é dessas doenças que interfere no nosso equilíbrio, no desenvolvimento do equilíbrio do ser humano? Qual dessas doenças? A resposta é a letra C, labirintite. A terceira questão: qual o papel dos ossinhos localizados no ouvido? Veja bem, esses ossinhos que é encontrado dentro do ouvido de vocês, eles são chamados de estribo, martelo e bigorna. São esses três ossinhos. Certo? Quem pode me dizer qual é o papel deles? Bora lá. Esses são os três: o martelo, bigorna e estribo. São eles. Bora. Quais são o papel dele, pessoal? É amplificar e transmitir energia mecânica do som para a orelha interna. Então, veja bem, os três ossinhos ele faz o papel de
amplificar e transmitir energia mecânica dos sons para a orelha interna. Então, qual é o trabalho dele? É amplificar os sons para mandar para a orelha, certo? Deu para entender? Então, qual é a resposta? É transmitir a vibração pelos tímpanos. Então, ele recebe o som e amplifica e transmite para a orelha, é o tímpano. Então, a resposta correta é a letra C. Quarta questão. O ouvido humano é dividido em quantas regiões? Eu tinha falado para vocês que o ouvido ele é dividido em quantas regiões? Eu tinha falado na aula passada. Eles são em 3 regiões. Externo, o ouvido externo, o ouvido interno e o ouvido médio. Então, isso são as divisão, tá, da região. Então, o ouvido humano é dividido em quantas regiões? É dividido em 3 regiões. Externo, interno e médio. Certo? A quinta questão, relacione as colunas. Ouvido externo, ouvido interno, ouvido médio. Formado pela cóclea ou caracol e pelos canais semicirculares. Segundo, formado pela pele, orelha e pelo canal auditivo que termina no tímpano. Terceira, vai do tímpano até a janela redonda e oval. O ouvido externo é formado por quê? O ouvido externo é formado pela orelha e pelo canal auditivo, que termina no tímpano. O ouvido interno é formado pelo cóclea ou caracol e pelos canais semicirculares. O ouvido médio vai do tímpano até a janela redonda e oval, certo? Então, a sequência 3, 2, 1 ficaria 2, 3, 1. 3, 2, 1 ficaria o correto 2, 3 e 1. O ouvido externo é formado pela cóclea ou caracol e pelos canais semicirculares. O ouvido externo é formado a orelha, pelo canal auditivo que termina no tímpano. E o ouvido médio vai do tímpano até a janela redonda e oval, certo? Sexta questão. Bora lá. Sexta questão. O que provoca a perda do equilíbrio? O que provoca a perda do equilíbrio? Quando estamos doentes, quando estamos com dor de cabeça, quando estamos com dor de ouvido, ou D, uma infecção do canal auditivo.
Preste bem atenção. O que provoca a perda do equilíbrio? No momento que você está doente, você que está com sérios problemas, você já tem dificuldade de desenvolver o seu equilíbrio. Se você tiver com uma dor de cabeça muito forte, já prejudica o seu equilíbrio. Correto? Quando você está com dor de ouvido, pode prejudicar o equilíbrio? Pode, com certeza. Infecção do canal auditivo pode prejudicar o equilíbrio? Pode prejudicar. Então, preste bem atenção. O que provoca a perda do equilíbrio? A letra A, letra B e letra C e a letra D é tipo uma pegadinha. Se você prestar bem atenção, quando você está doente, pode prejudicar o equilíbrio? Pode, com certeza. Dependendo do seu estado que você esteja, ele vai prejudicar. Uma dor de cabeça muito forte prejudica? Sim. Quando você está com dor de ouvido, prejudica? Com certeza. E uma infecção do canal auditivo prejudica muito mais ainda. Então, me diga a resposta correta. O que provoca a perda do equilíbrio? Essa daí fica para vocês responder, correto? A 7ª questão. Então, o equilíbrio só depende da audição? Só, pessoal. O equilíbrio só depende da audição? O equilíbrio, quando foi passado na aula para vocês, era só a orelhinha de vocês, a audição de vocês? Só depende da audição, o equilíbrio? Sim ou não? Não. A letra A, audição. Letra B, visão. Letra C, pele. Letra D, músculo. E a letra E, audição, visão, pele e músculo. Tem a ver com o equilíbrio? Sim. Então, qual é a resposta correta? É a letra E. Audição, visão, pele e músculo. Tudo tem a ver com o equilíbrio de vocês. Certo? Bora lá, dando continuidade. A valências física, conhecido também como... Eu falei para vocês sobre as valências físicas. O que é valências física? Eu já disse que a valência física, você já nasce com ela. Elas são desenvolvidas de acordo com o crescimento e o desenvolvimento que vocês têm. Por exemplo, a recreação, ela desenvolve as valências físicas de vocês? Sim. A brincadeira lúdica, ela desenvolve a valência física de vocês? Desenvolve. Vai desenvolver dependendo do tipo de brincadeira que vai desenvolver as valências de vocês. O que é valência? É agilidade, flexibilidade, coordenação, ritmo, tá? Isso são as valências físicas. Então, de acordo com a brincadeira, ela vai desenvolver um tipo de valência física, correto? Então, valências físicas, conhecido também como qualidade física,
capacidade motora, educação física ou alongamento. Valências físicas, conhecido também como qualidade física, capacidade motoras. C, educação física. D, alongamento. Qual seria a resposta? A resposta correta são duas. Letra A, qualidade física. Letra B, capacidades motoras. Questão número 9. A valência física é desenvolvida com a prática de... Nesse instante, eu explicando a questão número 8, eu dei a resposta da questão número 9. A valência física é desenvolvida com a prática de... Então, essa daí eu vou deixar para vocês responder. Certo? Porque eu já dei a resposta. Eu expliquei a 8ª questão, já dei a resposta da 9. A valência física é desenvolvida com a prática de... Eu disse que as valências físicas, tá? Também conhecida como qualidade física e capacidade motora, você já nasce com ela e ela é desenvolvida numa recreação, numa atividade física, tá? Numa educação física, tá? Atividade física, pessoal, para não haver engano. Atividade física e educação física totalmente diferente. Educação física é uma coisa, atividade física é outra. Dentro do contexto da educação física, poderia dizer que era educação física, certo? Se a gente estiver falando do contexto dentro da área de educação física. A atividade física é aquelas atividades que vocês fazem do dia a dia. Por exemplo, uma dona de casa, lavar prato, varrer uma casa, lavar um banheiro. Isso é atividade do dia, certo? Isso é uma atividade do dia. Então, atividade e educação física. A educação física, ela já é planejada, é passada, tá? Por um professor que determina a quantidade de exercícios que você vai poder fazer. E a atividade física você faz ela todo santo dia. Então, a valência física é desenvolvida com a prática de educação física, a prática de recreação, a prática de atividade física. Então, a resposta já está dada. Correto? 11ª. Não, 11ª não. 10ª questão. Quais são as qualidades físicas? Pular, correr, agilidade. Letra A, pular, correr, agilidade. Agilidade é uma qualidade física, mas pular, correr não é. B, brincar de bola, flexibilidade. Flexibilidade é uma qualidade física, é uma valência física. Brincar de bola ela desenvolve a qualidade física, ela não é uma valência. C, reação explosiva, não é qualidade física. A letra D, força, resistência, é uma qualidade física, é uma valência física, sim ou não? Então, quem respondeu a letra D está correto. Força, resistência é uma valência física ou uma qualidade física.
a questão número 11, a 11ª, o que é força? Falei para vocês, o que é força? A capacidade de superar a educação física, letra A. Letra B, a capacidade para vencer a atividade física. Letra C, é a capacidade física que um músculo ou grupo de músculo produz atenção e vence uma resistência não na ação de empurrar, tracionar ou elevar. Então, a capacidade física que um músculo ou grupo de músculo produza atenção e vença uma resistência na ação de empurrar, tracionar ou levantar. Então, qual é a resposta correta? Letra C. 12ª, força isotônica dinâmica é. A força isotônica dinâmica é o tipo de força que envolve o músculo. B, quando uma pessoa suporta o peso do próprio corpo. C, calor e não havendo produção de trabalho. Por exemplo, a força isotônica, vou dar aqui o exemplo de a cadeira suspensa. A cadeira suspensa, ela está trabalhando o peso do seu próprio corpo. Isso é uma força o quê? É uma força isotônica. O apoio de frente, ou a prancha, por exemplo, é uma força isotônica? É. Ele está trabalhando com o peso do seu próprio corpo. Então, qual é a resposta correta? Letra A, letra B, letra C. Letra A é o tipo de força que envolve o músculo. Letra B, quando uma pessoa suporta o peso do próprio corpo. Letra C, calor e não havendo produção de trabalho. Então, a letra correta é a letra B. Certo? A 13ª, força isométrica. Primeira, força isotônica. A segunda, força isométrica. Estática. A força isotônica, já falei, e a força isométrica. Letra A é o tipo de força que explica o fato de haver força produzindo calor e não havendo produção de trabalho em forma de movimento. Letra B é um treinamento de força que trabalha o músculo. Letra C, o músculo trabalha imóvel ou posição fixa por algum minuto. Presta atenção, o músculo trabalha imóvel ou posição fica por alguns minutos. Posição fica por alguns minutos. Aqui está errado. Ou fica por alguns minutos. Fica parado por alguns minutos. D, capacidade para vencer ou se opor a uma maior resistência mediante a ação muscular. O tipo de força que explica o fato de haver força
produzindo calor e não havendo produção de trabalho em forma de movimento. Qual é a resposta correta? É a letra A. 14ª, a terminologia desportiva diferencia quanto tipo de força dinâmica. A terminologia desportiva diferencia quanto de força dinâmica. Eu falei para vocês que o desporto, tá? O desportivo diferencia quantos? Era 4 tipos de força. É a força isotônica, é a força isométrica. Quais são as outras forças? Força máxima. Qual é a outra? Bora lá. Foi dito 3. Bora, pessoal. A terminologia desportiva diferencia quanto de força dinâmica. Então, aqui, letra A, 6, letra B, 7, letra C, 5, letra D, 4. Então, são 4 força dinâmica, que é a força isotônica, força isométrica, força máxima e a força... Bora lá. Agora, pessoal. Vocês só querem tudo, né? Mastigadinho. Vamos estudar. 15ª. O exemplo de levantamento de terra ou peso morto. Esse tipo de força é levantamento de peso, pessoal. Esse tipo de força é o quê? Força isotônica, força dinâmica, força máxima, força rápida. Bora. É a força, o exemplo de levantamento de terra ou peso morto. Esse tipo de força é força isotônica, força dinâmica, força máxima, força rápida. Olha as 4 aí. Força máxima. 16ª, a força desenvolvida no esporte, arremesso de peso com disco ou martelo. Essa força é o quê? Letra A, força resistência. Letra B, força rápida. Letra C, força máxima. Letra D, força reativa. A força desenvolvida no esporte, arremesso de peso com disco ou martelo. Essa força é o quê? Força rápida, força de resistência. Força de resistência é quando você está correndo, por exemplo, 500 metros, 400 metros, aí é uma força de resistência. Força máxima
É um levantamento de peso, você, por mais pouco que seja o seu corpo, sua massa muscular, você a levantar 150 quilos. Isso é uma força máxima. A força rápida é uma explosão. Quando você vai correr, desenvolvimento reativa. É a força reativa, força rápida. Tá? E a força rápida é o que acontece no lançamento de peão, por exemplo. É uma força rápida. No arremesso de peso, não é. Bora lá, pessoal. O arremesso de peso com disco ou martelo. A força desenvolvida no esporte arremesso de peso como disco ou martelo. É uma força rápida, pessoal. Força de resistência, como eu já disse, é correr 400 metros. Força máxima, independente do seu corpo, da sua massa muscular, você pegar um peso de 150 quilos, 200 quilos, isso é uma força máxima. A força rápida é a questão de explosão, velocidade. Certo? Então a resposta correta é a força rápida. Então, pessoal, deu para vocês entender o conteúdo da prova de vocês. São 16 questões. Dessas 16 questões, eu vou tirar 10 para fazer a provinha de vocês. Como é que vocês estão? Em casa, tudo preso, todo mundo ansioso, né? Bem que eu gostaria de estar no colégio, junto com vocês, trabalhando a educação física. A gente fica sem saco, só em casa, só planejando aula, sem ver vocês, com saudade de dar um carão em vocês, certo? Essa é a minha vontade, de estar junto de vocês, para a gente desenvolver as aulas de educação física na prática. Principalmente vocês estão no 6º ano. Mas, por força maior, nós vamos estar separados por alguns tempos ainda. Alguns meses. Se Deus quiser, a gente se encontra. Tchau, até a próxima.